Santo, 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 santo é o teu nome. Jesus. Coloquei na chave, vamos ler com a ajuda de Deus. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eram gentios levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. Anátema quer dizer maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um é só, é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, e nem a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos do corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dom de curar, socorros, governos, variedade de língua. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Jesus. Então, irmãos e irmãs, nesta noite, Deus tem revelado esta palavra, mandar ajuda a nós na comunhão. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor eterno, aleluia, irmão. Porque é um assunto bastante complexo, irmão. Bendito é o nome do Senhor eterno, aleluia. Porque, irmãos, aleluia, santo é o nome do Senhor. Há 39 anos atrás, que nós fomos colocados como um cooperador de jovens e menores,
Irmãos, e nós reunia com a mocidade, irmãos, e o Senhor quase toda noite selava almas com a promessa do Espírito Santo, em evidência de novas línguas, e eu não tinha promessa, irmão. E 2 anos eu fiquei batendo na porta, irmão, glória, até o Senhor também, irmãos, aleluia, aleluia, nos batizar com o Espírito Santo, evidência de novas línguas. Bendito o nome do Senhor eterno, aleluia, Jesus, porque, irmãos, aleluia, cada um tem uma profissão, aleluia, irmãos, o pedreiro, ele precisa de uma das ferramentas, o carpinteiro já são outras ferramentas, o pintor já é outras ferramentas, o dentista já é outras ferramentas, o médico já são outras ferramentas, cada um na sua profissão precisa de umas ferramentas, glória, numa fazenda, irmão, aleluia, precisa as ferramentas, precisa trator, precisa arado, precisa grade, precisa plantadeira, tem hoje até colheitadeira, dependendo do tamanho. Glória ao nome do Senhor eterno, aleluia, irmão e irmã. E nós, nesta graça, as nossas ferramentas, é os dons de Deus. Glória ao nome do Senhor eterno, aleluia. E quando se fala em dom, numa busca de dons, irmão, a irmandade já vai, aleluia, eu não tenho evidência de novas línguas, eu quero falar língua. Mas, aleluia, Paulo diz aqui nessa palavra, começando assim, dizendo, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Quer dizer, vocês precisam conhecer o que é os dons de Deus. Glória. Então, irmão, bendito o nome do Senhor, ele dizia assim, vós bem sabeis que eram gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eram guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus de Jesus é anátema, maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Aleluia. E depois vem aqui numerando os dons, irmãos. Então fala aqui os dons do Espírito Santo. Primeiro dom, da sabedoria. O segundo dom, irmãos, da ciência. Aleluia. O terceiro dom, aleluia, santo é o nome do Senhor, dons de curar. Aleluia, o dom da fé, bendito é o nome do Senhor eterno. Operação de maravilha, profecia e o dom de discernir os espíritos. São 7, eu falei até agora. E esses 7 dons, irmãos, é o que tinha no Velho Testamento. E no Novo Testamento acrescentou mais 2 dons, que é os dons que está no final aqui, que diz assim, glória ao nome do Senhor eterno, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretar línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, irmãos, os dons, irmãos, é do Senhor, Ele dá a cada um, irmão, segundo, irmãos, o seu querer. Glória, aleluia. Então, bendito o nome do Senhor, nós conhecendo os dons, irmão, aleluia, e para nós conseguir os dons de Deus é com consagração, com oração, com resignação. Bendito o nome do Senhor eterno, para que Deus possa nos revestir dos dons dos céus. Bendito o nome do Senhor eterno. E para que serve os dons de Deus, irmão? Aleluia! Quando o Senhor criou o jardim do Éden, irmão, na virada do dia, porque no dia, no calendário do judeu, irmãos, o dia termina às 18 horas. Tanto é que quando eles vão fazer o jejum, eles começam às 18 horas. O jejum, bendito o nome do Senhor. Então, aleluia, o Senhor vinha na virada do dia, diz a palavra, o Senhor vinha falar com, aleluia, Adão e Eva, aleluia. E quando eles pegaram que o Senhor pôs eles para fora do jardim do Éden, irmão, o céu se desligou da terra, Deus se desligou do homem. E Deus, irmãos, precisava comunicar com o homem. E de que maneira, irmão? Derramando os dons, irmão, sobre o homem. Principalmente o dom da fé, irmão. O dom da fé é o dom que opera os outros dons também.
porque tem um ponto da palavra que diz que os outros dons é dado à medida da fé que está dentro do nosso coração. Porque bendito é o nome do Senhor eterno, aleluia, o dom de Deus, irmão. Bendito é o nome do Senhor eterno, aleluia. Não é para edificar, irmãos, aquele que recebeu o dom. O dom, irmãos, que Deus dá, irmãos, é para edificar a igreja, é para edificar os outros. Eu recebo o dom, irmão, mas o dom não serve para mim, o dom é para outros. Glória. E o dom não é para promover a pessoa que recebeu o dom, não, irmão. Glória ao nome do Senhor, o dom, irmão. Aleluia, tem um preço, irmãos, tem sofrimento, tem luta, tem guerra, levanta inveja, levanta ciúme, glória. Glória ao nome do Senhor eterno, aleluia, Jesus, irmão. Mas todos os dons, como nós vimos aqui, é o mesmo Espírito que opera em todos. Glória ao nome do Senhor eterno, aleluia, irmão e irmã. Então é o Espírito Santo que derrama os dons da igreja. E a igreja, irmãos, conhecendo, irmão. Aleluia, Paulo falou aqui, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons de Deus, falando para a igreja de Corintos, irmão, porque a igreja de Corintos tem uma carta que Paulo fala, irmão, não faltava nenhum dom, tinha todos os dons, glória ao nome do Senhor eterno, aleluia. E nós aqui, irmão, quantos dons que nós precisamos, Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor eterno, aleluia. Então começa a dizer aqui, irmãos, a respeito dos dons, falando, aleluia, santo é o nome do Senhor, a palavra da sabedoria. Bendito é o nome do Senhor. Essa sabedoria, irmão, não é a sabedoria que nós encontramos nos livros da terra, que alguém forma engenheiro, médico, um doutor, uma professora, não. Essa sabedoria, ela vem pronta, ela vem do céu. Glória ao nome do Senhor eterno. Aleluia, Deus, irmãos, aleluia, no Monte Sinai, chamado também Monte Horebe, irmãos, o Senhor, irmãos, aleluia, 40 dias, Moisés, irmãos, ficou no monte, irmãos, sem comer, sem beber, sem dormir, consagrando para ele alcançar uma pureza, uma santidade, e Deus levar ele até no céu. E lá Deus mostrou para ele a arca do concerto, o tabernáculo. E quando ele viu a arca do concerto, ele falou, Senhor, não tem na terra homem que faz esse trabalho. E o Senhor falou assim, eu vou tomar 2, glória ao nome do Senhor. Santo Aleluia, eu vou colocar 2, onde eu vou pôr a sabedoria nele. Glória a Deus. Irmãos, que você vai contar para eles do jeito que é, irmão. Então, aleluia, Deus deu sabedoria para 2 homens, não lembro agora o nome deles, irmão. Santo é o nome do Senhor. Irmão, bendito é o nome do Senhor eterno, aleluia. E Moisés foi contando o que ele viu lá no céu e eles foram fazendo o trabalho. E fizeram a arca do concerto. E quando fizeram a arca, irmão, que estava pronta, Deus tirou a sabedoria que estava neles, irmão, porque é de Deus. Dons é de Deus, irmão. Não é natural do homem. A fé, está escrito, é dom de Deus, irmão. Glória. E se é dom de Deus, irmão, nós temos que buscar, nós temos que pedir. Bendito é o nome do Senhor no final aqui, irmão. Ele diz assim, ó, Paulo. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, aqui nós falamos da palavra da sabedoria, aleluia. Santo é o nome do Senhor, a sabedoria que Deus deu para Salomão. Glória ao nome do Senhor, o que Salomão escreveu, o que ele aprendeu, irmão, não foi em nenhuma faculdade, irmão, aleluia, não. Aleluia, Deus deu a sabedoria do céu, glória. Aleluia, compôs dos provérbios, aleluia, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Aleluia, quarta-feira Deus mandou a palavra que ele julgou a causa das 2 mulheres. Aleluia, pela sabedoria do céu, santo é o nome do Senhor. E depois, irmãos, aleluia, da sabedoria, fala a respeito do dom da ciência, aleluia. O que é o dom da ciência, irmão? O dom da ciência é aquele dom que estava em José, que quando o rei sonhou um sonho, glória ao nome do Senhor, ficou perturbado.
aleluia, lembrado de José, mandou trazer José, e ele contou o sonho para José, e José, pelo dom da ciência, deu a interpretação para o rei do que ele tinha sonhado. Como Daniel também, a respeito do rei Nabucodonosor, do sonho que ele teve que perturbou ele, e Daniel, pelo dom da ciência, discerniu também o sonho do rei. Glória ao nome do Senhor eterno, aleluia, Jesus. Então, o dom da sabedoria, o dom da ciência, a outro pelo mesmo Espírito, a fé, glória. A fé está dentro de cada um de nós, irmão, porque sem fé, está escrito, é impossível agradar a Deus. Glória. Mas Deus pode aumentar a fé dentro do nosso coração, irmão. E se Ele aumentar a fé dentro do nosso coração, irmão, aleluia, santo é o nome do Senhor, entra em nós o desejo de receber do céu as coisas do céu, as virtudes do céu, os dons do céu, glória ao nome do Senhor eterno. Então, tenha fé, pelo menos no Espírito, os dons de curar, glória ao nome do Senhor eterno, aleluia. Aleluia, nós vemos, irmãos, Pedro, bendito o nome do Senhor, que quando Deus revestiu ele na festa de Pentecoste, ele tomando da palavra, irmão, aleluia, um homem pescador indouto, e começou a pregar a palavra, o Senhor converteu quase 3 mil. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor eterno, aleluia. Quando ele entrou, irmão, no templo, na hora nona, bendito o nome do Senhor, a hora da oração, bendito o nome do Senhor, e diz lá em Atos dos Apóstolos, na entrada do templo, irmão, tinha, aleluia, um paralítico, glória ao nome Glória do Senhor, a Deus. pedindo esmola. E quando eles entraram, ele estendeu a mão, e quando ele estendeu a mão, Pedro disse para aquele paralítico, aleluia, nós não temos ouro e não temos prata, mas o que nós temos, nós vamos te dar. Glória, manifestou o dom. Aleluia, santo é o nome do Senhor, nome de Jesus Nazareno. Levanta e anda. O paralítico na hora ficou de pé. Glória. E quando entrou dentro do templo, irmão, todos fitaram os olhos em Pedro e João, bendito o nome do Senhor. Pedro falou assim, vocês estão olhando para nós, achando que por virtude nossa esse homem foi curado? Quem curou ele foi Jesus, que vocês crucificaram ele na cruz. Glória ao nome do Senhor. Então, irmão e irmã, quando Deus opera em nós, a glória é para Jesus. Glória a Deus. Porque está escrito, o Senhor não reparte a glória dele com ninguém. Glória ao nome do Senhor. Por isso, irmão, que nós precisa de preparação para receber os dons de Deus. Glória. Glória ao nome do Senhor eterno, aleluia. Porque às vezes, irmão, nós vemos um culto, Deus abençoa o culto, visita a irmandade, alegra a irmandade, aleluia. O povo vai embora contente, irmão, e nós vamos para casa, vai dormir, não consegue dormir, o inimigo perturba, o inimigo luta, glória, aleluia. Porque, irmão, ele não quer ver a prosperidade da obra de Deus. Então tem um custo, glória ao nome do Senhor eterno, aleluia. O dom de Deus é um peso, glória. Glória ao nome do Senhor eterno, aleluia. Paulo mesmo não diria, e deixarei desgastar pelo amor do Evangelho. Glória a Jesus. Porque o Evangelho não desgasta, tem luta, quanta aflição, irmão, quanta afronta o apóstolo Paulo enfrentou, glória ao nome do Senhor, mas venceu, irmão. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor nessa noite, irmão. Vamos buscar os dons de Deus com sabedoria, com fé, glória. Aleluia, Jesus, irmão. Porque os dons, irmãos, edificam a igreja. Glória ao nome do Senhor eterno, aleluia. E depois, irmãos, santo é o nome do Senhor eterno, da fé, os dons de curar, e depois vem a operação de maravilhas. O que é esse dom, operação de maravilhas? Operação de maravilhas, irmãos, é quando o poder de Deus interfere ali na natureza. Glória ao nome do Senhor.
Quando Elias orou e por 3 anos e 6 meses não houve chuva na terra. É o dom da maravilha, a glória. Quando Eliseu recebeu a carta de Elias, que ele chegou no rio, ele falou assim: meu Deus, Elias está comigo. Quando ele bateu a capa, o rio se abriu e ele atravessou. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor eterno, aleluia, o dom de operação, de maravilha. Quando Josué orou e falou do Senhor: eu quero vencer essa batalha hoje, segura o sol e a lua. O Senhor segurou o sol e a lua. Glória a Deus. O dia inteiro, está escrito na palavra. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho e clamou a Deus, que tem na mão a vara, fere as águas. Deus abriu o Mar Vermelho para o povo atravessar, manifestou o dom de operação de maravilha. Glória ao nome do Senhor eterno, aleluia, Jesus. E depois vem a outro, a profecia, bendito o nome do Senhor eterno, aleluia. Tão bendito o nome do Senhor eterno, a profecia. Irmão santo é o nome do Senhor eterno, aleluia. É muito tempo, muitos irmãos falavam que a profecia é a palavra de Deus, irmão. Mas a palavra de Deus pode estar aqui em cima, pode estar embaixo, pode estar na rua, pode estar na casa, onde for. Manifestou o dom de Deus, é Deus, irmão. Glória a Deus. Glória ao nome do irmão, que quarta-feira o irmão contando, que ele foi congregar lá em Sorocaba, depois do culto, o irmão tomou ele, e falou: dentro de 30 dias, eu vou cumprir um sinal, fazer uma obra. Ali 30 dias, bendito o nome do Senhor eterno, aleluia, aleluia, santo é o nome do Senhor, batizou a filha dele. Glória a Deus. Bendito o nome do Senhor eterno. Não, irmão, é um dom, glória ao nome do Senhor eterno, aleluia. E precisa muito cuidado. Aquele que tem que procurar ter cuidado, se esconder, glória. Porque o dom, irmão, não é nós usar o dom de Deus, o dom é Deus que usa a hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor eterno, aleluia. E por muitos, às vezes, não entender, irmão, a respeito dos dons de Deus, então vamos segura tudo. Glória ao nome do Senhor, não, irmão. Os dons é para a edificação da igreja. Glória ao nome do Senhor, como o Paulo falou, a igreja de Coríntios, bendito o nome do Senhor eterno, aleluia. Santo é o nome do Senhor eterno, aleluia. Glória a Jesus. Porque muitos irmãos, bendito o nome do Senhor, às vezes, ainda não viu, não participou. Glória ao nome do Senhor eterno, aleluia. Mas nós já vivenciamos, irmão, esta obra já há anos. Glória ao nome do Senhor eterno, aleluia, Jesus. Irmãos, como já contei para a Irmandade, em 93, irmãos, nós congregamos no Jardim Regina, na freguesia do Ó. Acabou o culto passando num bairro chamado Cruz das Almas, na casa do irmão, para tomar um café. E nós fomos orar, e Deus tomou uma velhinha em língua. E ela começou a orar em língua, e eu comecei a entender ela falando comigo. Glória ao nome do Senhor, meu servo. Glória a Deus. Prepara, porque esse ano ainda você vai pisar no país da Grécia. Aleluia. Nunca passou isso na nossa mente, irmão. Glória a Deus. No congregar, irmão, lá perto de Franca, Deus tomou irmão simples lá. Glória ao nome do Senhor eterno. Aleluia. Dentro de uma igrejinha menor que essa aqui, apontou para mim e falou: irmão, glória ao nome do Senhor eterno, irmão, é do ministério. Aleluia, irmão, veio de longe. E por irmão que sabe, para saber que é Deus, ainda este ano, você vai no país da Grécia. Bendito o nome do Senhor. Então é a palavra, irmão, a palavra da profecia. Bendito o nome do Senhor, o dom que está aqui. Glória ao nome do Senhor. Alguém diz assim: não, profecia foi até João Batista, e Ágamo que profetizou para Paulo. Aleluia, chegou no lugar, tinha uma cinta pendurada numa cadeira. O varão de quem essa cinta vai ser ligado em Jerusalém, que vai ser preso. Paulo falou: eu sei que me consiste em prisões, mas consiste em que eu vá em Jerusalém. Glória ao nome do Senhor eterno, aleluia, Jesus. E depois, santo é o nome do Senhor eterno. O dom de discernir os espíritos, irmão. E é um dom que
nós precisamos muito desse dom. Glória ao nome do Senhor eterno, aleluia. Principalmente nós que estamos no ministério, irmão. Bendito o nome do Senhor eterno, aleluia. E eu mesmo, os irmãos podem ver, irmão, tenho prazer quando vê um irmão de fora, que ele atende, que ele prega. Mas nós precisamos discernir os espíritos, irmão. Glória. Aleluia, que já houve casos em muitos lugares, irmão, que nem ministério não tem, às vezes nem crente não é, irmão. E passa em lugar, atende culto e depois vai saber, irmão santo, é o nome do Senhor, são pessoas. Glória a Deus. E nem, irmão, na comunhão nossa não dá. Glória ao nome do Senhor. Então precisa discernir os espíritos, como Paulo, lá em Filipos, irmãos, andando pela rua e por diversos dias uma moça pediu o dom de adivinhar, seguir, e dizendo, esses homens são servos do Deus Altíssimo, glória. E chegou um dia que aquilo lá perturbou Paulo, porque era um espírito contrário, e Paulo repreendeu aquele espírito e ele saiu na hora, aleluia. E tinha alguém que ganhava o dinheiro, que aquela moça adivinhava, irmão, mandou prender Paulo e Silas, foram açoitados, glória ao nome do Senhor. Mas lá na prisão, Deus estava junto com Paulo, junto com Silas, aleluia, com as costas, irmãos, vertendo sangue, glória ao nome do Senhor eterno, aleluia. Mas lá, está escrito por volta da meia-noite, aleluia, Paulo falou assim, vamos cantar, e começaram a louvar a Deus, glória, glória ao nome do Senhor. De repente, Deus veio com a sua presença, deu um terremoto, caiu as grades, caiu as portas, aleluia. O carcereiro, quando viu aquilo, pegou a espada para se matar, falou, não faça tal, estamos todos aqui, aleluia. E está escrito, aí trouxe a luz, irmão, e viu que estava tudo ali, até o carcereiro levou Paulo e Silas para sua casa, lavou os vergões, e ele e os seus foram batizados, irmãos, conforme a palavra. Glória ao nome do Senhor. Isso, irmão, é movimento dos dons de Deus. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. E nós precisa, a igreja precisa dos dons, irmão, para nós vencer esses últimos dias na terra. Glória ao nome do Senhor eterno, aleluia. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Discernir os espíritos. E a outra variedade de língua, e a outra a interpretação das línguas. Glória a Glória Deus. ao nome do Senhor. Então, línguas tem bastante que fala, mas interpretar são poucos. E nós temos que pedir a Deus esses dons também, irmão. Glória ao nome do Senhor, porque Paulo, no outro ponto, fala, aleluia, se fala a língua, que haja também intérprete, aleluia. E para isso, irmão, nós temos que buscar de Deus, irmão. Glória ao nome do Senhor, os dons para a edificação da igreja e para crescimento, irmãos, da obra de Deus. Porque a obra, ela cresce na manifestação do poder pelos dons de Deus na igreja. Glória ao nome do Senhor. Depois fala da unidade. Porque assim como o corpo é um, tem muitos membros, todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados no Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. Glória ao nome do Senhor eterno. Esses dias, irmãos, eu vi uma pessoa muito culta, pessoa que formada em teologia, irmãos, que dá aula em faculdades de teologia, glória ao nome do Senhor, dizendo assim, irmão, aleluia, que para os gentios que somos nós, é uma regra, é a graça. Para os judeus, irmãos, é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, irmão, e está redondamente errado, irmão, porque, aleluia, a palavra diz aqui, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livre, todos temos bebido de um Espírito, é o Espírito Santo, irmão, glória, aleluia, santo é o nome do Senhor, e só se alcança a salvação pela graça que há em Cristo Jesus. Glória a Jesus. Porque ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade, ninguém vai ao Pai senão. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Então todos têm que passar por Jesus. E os judeus não creem em Jesus, irmãos, estão aguardando ainda o Messias.
aleluia, que vai vir, irmãos, e nós cremos, aleluia, nesse Jesus, glória, que há 2000 anos atrás esteve na terra, e foi morto, ressuscitou, da destra de Deus Pai, intercedendo pela igreja, intercedendo pelas nossas almas. Glória ao nome do Senhor eterno. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou humano, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Glória, glória ao nome do Senhor eterno. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, aleluia, dos dons. Irmãos, o dom da fé, irmãos, é um dom vital. Nós temos os membros, como nós estamos lendo aqui. Irmãos, a mão, irmão, é muito necessário. Mas se cortar a mão, irmãos, o corpo continua vivo. Aleluia, irmão, porque ela não é vital. Mas o coração, o cérebro, irmão, são órgãos vitais. Então, a fé, irmão, ela é vital. Sem ela, nós nada podemos fazer. Glória a Deus. Ela é o principal, ela que movimenta todos os dons, ela que movimenta o homem. Aleluia, não está lá os hebreus, os antigos venceram pela fé. E nós estamos também nessa mesma pisada, pela fé, em Cristo Jesus. Nós não andamos por vista, irmão, aleluia, não. Nós andamos por fé, glória, crendo, glória, que o Senhor está junto de nós. E que Ele vai abrindo os caminhos, abrindo as portas, e o nome de Deus é glorificado. Pedro estava lá preso, aleluia, já tinha matado o Tiago, ele ia ser morto também, mas a igreja pela fé estava orando, e Deus mandou o anjo lá na prisão, glória, aleluia, os guardas, 16 soldados, não viram o anjo entrar, e não viram o anjo e Pedro sair também, irmão, glória ao nome do Senhor eterno, com corrente nas mãos, nos pés, aleluia, 3 bordas de ferro, aleluia, e o Senhor mandou o anjo arrancou Pedro da prisão pela fé. Glória ao nome do Senhor eterno, irmão e irmã. E nós estamos nessa trajetória, está escrito a palavra, sem fé é impossível agradar a Deus. Então hoje o Senhor falou para nós a respeito dos dons, aleluia, e no final ele diz assim, buscai os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Glória ao nome do Senhor eterno, porque quando o dom de Deus ele cai no coração do homem e da mulher, ele transforma nós. Glória, glória ao nome do Senhor eterno. Aleluia, Jesus. Irmãos, é a palavra que Deus revela para nós hoje. Santo nome do Senhor eterno. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Glória ao nome do Senhor. Se o irmão até aqui caminhou achando que estava bom, a partir desta palavra as coisas vão melhorar. Porque hoje o Senhor abriu um leque aqui para você entender os dons de Deus. E a partir de hoje você vai consagrar o teu coração e buscar os dons. Senhor, eu preciso desse dom. Glória a Deus. Eu preciso daquele outro dom. Glória. Aleluia, irmão e irmã. Aí os membros do corpo, cada um tem uma função. A mão tem uma função, os pés, os olhos, o ouvido, o nariz, aleluia. Cada um tem a sua função, os olhos, aleluia. Mas é o mesmo Espírito que opera em todos, irmão. Então, se cada um de nós nos manifestar de uma forma, glória ao nome do Senhor eterno, aleluia. E minhas irmãs da piedade, irmão, tem que pedir para Deus dar um dom da ciência. Aleluia, a ciência revela a necessidade dos corações. Glória, glória ao nome do Senhor eterno, aleluia. Não revelou para o irmão levar a carne para o outro irmão, que ele estava com vontade de comer carne. E assim, irmão, isso é o dom de Deus.
Glória a Deus, quando manifesta, tem obra, tem maravilha, tem milagre, e o nome de Deus é glorificado. Aleluia. Os dons de curar, irmão, fala lá, dons de curar. Então, os dons de cura não é um só, não, tem vários dons. Mas essa parte fica para outro dia. Deus seja louvado. Amém. Unidos, vamos agradecer a Deus na oração.